gostaria de deixar algumas dicas, né? Acho que a gente tem que levar a sério, sim. Tem muitas especulações rolando. Eu me interesso muito por algumas informações, mas é melhor a gente pecar pela precaução, né, do que pela negligência. O que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: primeiro ponto, a gente tem que fazer tudo aquilo que a Organização de Saúde manda a gente fazer, né? Então tá todo mundo careca de saber, né, que é higienizar, é um vírus que fica em superfície, ficar em casa, né, na medida do possível. Se alguém tiver que sair, escolha um da casa para sair, né, que a gente chama de um vetor. Então eleja uma pessoa para sair de casa, comprar o que precisa ser comprado e voltar para casa. Essa roupa que essa pessoa usa, ela tem que ir direto para a lavanderia. E essa pessoa, eu orientaria, né, que vá direto também para o chuveiro para poder tomar um banho. Não entre em histeria por conta de álcool 70, tá? Álcool 70, ele é importante quando você estiver fora de casa. E agora não é hora de ninguém estar fora de casa, né? Então, água e sabão. A gente precisa criar esse hábito de usar água e sabão, tá? Então, essa histeria de álcool 70, não entre nessa histeria de álcool 70. Uma outra coisa, né? Então, o primeiro ponto é as atitudes relacionadas à higiene e à prevenção. Aí a gente se depara com um problema, né? De ficar em casa em quarentena. A gente que tem uma rotina bem acelerada, né? A gente fica meio complicada. A gente está na semana de adaptação. Então, esse mal-estar da adaptação é um mal-estar comum, um mal-estar normal, tá? Não tem nada fora do lugar, não. A orientação que eu dou para vocês é, em primeiro lugar, cuidado com a super exposição à informação, principalmente informação negativa, né? A Globo, por exemplo, está 24 horas falando sobre o corona. Então, cuidado com isso. Mesmo que você esteja fazendo alguma coisa na casa, esteja ligado na Globo e o seu cérebro está assimilando aquilo 24 horas por dia. Então, escolha períodos ao longo do dia que você possa se informar, porque estar informado também é importante, né? Então, se você estiver percebendo que está muito ansioso, vá via internet, né? Abre o G1, dá uma olhada em algum jornal estrangeiro, que acho que é importante, CNN, notícias locais também são importantes. Cuidado com muita exposição de WhatsApp, porque a gente tem recebido assim, um bombardeio de coisas, né? Algumas coisas são memes, algumas coisas são fake news, algumas coisas são realidades, mas que a gente precisa filtrar essas informações, tá? A gente está passando por um período de muita mudança, tá? E o que acontece é o seguinte: essa é a primeira semana. Nessa primeira semana, a gente espera, dentro do comportamento humano, um desconforto, tá? Mesmo para aquelas pessoas que não têm um transtorno de ansiedade, a gente espera um desconforto. Mas a gente vai ver muito problema acontecendo no final da próxima semana, tá? Então, a orientação que eu dou para vocês é, recapitulando, primeiro, né, seguir as recomendações de higiene e proteção. Segundo, evitar a superexposição à informação negativa. Terceiro, tenha uma rotina. A gente normalmente já tem uma rotina no qual a gente acorda geralmente todos os dias à mesma hora e vai para o trabalho e volta e vai, enfim, né? Então leva filho para a escola e busca, e isso foi interrompido. Então a gente está vivendo uma semana que pode criar uma sensação de estar perdido. Então é necessário que você crie uma rotina, principalmente quem tem filho pequeno em casa, né? Então, um dia faz pipoca com filme para as crianças e para você também. No outro dia você pode fazer uma brincadeira, jogos em casa, né? Um dominó ou uma carta, né? Quem tem crianças um pouco maior, desenho, né? Desenho em papel, e sempre com uma atividade para as crianças, tá? E outra coisa, a gente precisa exercitar o corpo, porque querendo ou não, essa correria de leva filho para a escola e volta, e pega o ônibus da usina e vem, de alguma forma o nosso corpo está condicionado
algum nível de esforço, né? Não estou falando que a pessoa não é sedentária, ela continua sendo sedentária, mas na vida normal a gente tem algum nível de esforço. Então, na medida do possível, tire 5 minutos, tá? Tem alguns programas no YouTube que, sei lá, acho que em 10 minutos a pessoa passa uma série para você, né, de cardio, né, de alguns exercícios que vão aumentar a sua frequência cardíaca e vai aquecer o seu corpo, vai, né, acordar o seu corpo, sua circulação vai dar uma ativada, né, e isso é importante, tá? Importante porque todos vocês devem lembrar que em algum momento eu devo ter falado. É importante a manutenção da serotonina, da noradrenalina e da dopamina. Isso tudo são hormônios da felicidade, antidepressivos, então a gente precisa produzir isso. E também o mais importante que eu quero deixar para vocês, os últimos pensamentos do dia e os primeiros pensamentos do dia, eles são determinantes nas nossas emoções. Então, na medida do possível, antes de dormir, faça uma organização da sua agenda do próximo dia, o que você pretende fazer, né? A gente sempre tem um armário para dar uma limpada, né? Tem algumas roupas para selecionar para doação, enfim. Crie uma rotina já específica para o próximo dia, clara, escrita, para que você possa dormir sabendo que você tem algo para fazer no próximo dia. Isso diminui a ansiedade. E ao dormir, procure pelo menos durante 1 minuto você fazer um exercício de pensamentos positivos. E aí eu recomendaria, né, exercitar a gratidão, né? Você falar frases de gratidão, reconhecer pontos positivos de tudo que você está vivendo, né? Agradecer por você ter uma casa, por você estar numa cama confortável, por você estar com a sua família, agradecer, reconhecer essas coisas, né? E de preferência não só reconhecer, mas que você possa sentir essa positividade. E aí você dorme. Ao acordar, antes de você colocar os pés no chão, abra os olhos, respire fundo 3 vezes, tá? Para você oxigenar o corpo, para ele entender que você acordou. E dedique também o primeiro minuto do seu dia para exercitar a gratidão. Aquelas pessoas que possuem, né, uma religiosidade, uma fé, eu indicaria, né, que entrassem em contato com isso, né? Seja através de uma oração, seja através, enfim, do que você acredita. Por quê? Porque nós precisamos entender que a gente precisa estar preparado e positivo, porque pode ser que não sejam apenas 15 dias. E eu não sei se vocês já sentiram isso, né, de quando a gente trabalha assim o ano inteiro, aí chega nas nossas férias. Aí a primeira semana, vamos supor, quando a gente não viaja, né? Não sei se todos já passaram por essa experiência. A gente não viaja, a primeira semana é ótimo, porque a gente, quero descansar, quero dormir até mais tarde e tal, e você leva numa boa. Na segunda semana já começa o tédio. Então o humor muda, né? Você já começa a caçar coisas para você fazer. E aí na terceira semana você já tá doida para voltar a trabalhar. Então isso acontece com muitas pessoas. O que eu tô querendo dizer? Nós estamos na primeira semana, na semana que a gente chama de adaptação. Na próxima semana vai entrar a semana do tédio. E só para vocês terem uma ideia, né? A gente, dependendo da dinâmica de cada um, algumas pessoas esperam a semana toda para chegar na sexta-feira e ter churrasco com os amigos, sexta, sábado e domingo. E eles estão sendo privados disso, né? Então, a gente tem que esperar, obviamente, uma mudança de humor da sociedade. A gente tem que esperar, de alguma forma, que até as pessoas da nossa casa comecem a mudar o humor. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, essa estratégia, né, de positividade, a gente precisa fazer a manutenção da inteligência emocional. Tá? Então, agora, não é fazer quando a gente perdeu o controle, é agora.